M. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Salve, querido ouvinte da Sara Brasil. Mais uma quinta-feira para nós estarmos na presença de Deus, desfrutando dessa bênção. Hoje, Porto Alegre está com 8 graus e promete um dia ensolarado. Teremos um dia de sol, graças a Deus, vai esquentar. Tem um dia super agradável, que você possa começar louvando a Deus. Eu queria ler aqui brevemente um texto que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O salmista está dando uma ordem à sua própria alma. Essa é a maneira correta de nós lidarmos conosco mesmos. Nós precisamos, às vezes, ordenar a nós mesmos para louvar a Deus. Nossa alma, às vezes, está abatida, nossa alma, o nosso ser, né? O nosso eu. A alma é a tua pessoa, o teu ser, né? E você, às vezes, está desmotivado, desanimado. É um momento em que você dá ordem a si mesmo e dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É uma ordem que eu dou ao meu próprio coração, ao meu próprio ser. Quer dizer, a relação com Deus não pode se basear no meu estado de ânimo, no meu estado de espírito. É nesse sentido que a fé, o justo caminha pela fé. Há momentos em que você deve usar a tua fé, dar ordem à tua alma a partir da tua fé. Salve, meu querido Bispo Robson, seja bem-vindo. Shalom, tudo bom, Bispo João? Muito bom, né? Eu estava ouvindo aqui a leitura dos Salmos e é isso mesmo. Davi foi um homem especial, né? Alguém que parece que viveu além do tempo dele, fora do tempo dele. Um homem com uma consciência de realidade espiritual, da questão da alma também, né? Eu gosto tanto do que ele fala no Salmos 23, eu tenho decor, né? Desde criança, que é outra maneira dele interpretar a vida, né? Ele fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim que ele pensava. Então, além de dar ordem à alma, ele tinha uma maneira de pensar, assim, ele fortalecia a mente dele com verdades absolutas, né? Se Deus é o nosso pastor, o que vai nos faltar? Ele nos leva a águas tranquilas, refrigera a nossa alma, guia-nos por veredas da justiça, por amor do nome dele. A Deus toda a honra. Salve, Bispo Nato. Salve aí para todo mundo. Porto Alegre, Florianópolis, Juiz de Fora, São Paulo. Forte abraço para todos. Aqui em Maringá, hoje feriado, viu, gente? Nesta quarta-feira, 14 de agosto. Opa, o que vai ter quarta-feira, 14 de agosto? Que até já foi e eu não fiquei sabendo. Mas enfim, né? Seja como for, hoje é quinta-feira, 15 de agosto. Aqui em Maringá é feriado. E eu acordei para estar com vocês. Que maravilha. Nós estamos falando sobre a ordem que às vezes nós temos que dar à nossa alma, né? E estava usando o Salmo 103 como modelo, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quer dizer, o Davi dá uma ordem a si mesmo, né? Poeticamente ali, revelando que às vezes a gente tem que mandar em nós, né? Principalmente quando se trata de devoção a Deus, né? Nem sempre você acorda animado para orar, para buscar a Deus, né? E esse é o momento em que a fé tem que falar mais alto que a emoção, né? E nós vivemos numa época muito sentimental, né? Muito emocional. Se eu não sinto, eu não faço. Se eu não sinto vontade, eu não vou. E a fé não trabalha dessa forma, né? A fé trabalha com base
na palavra de Deus, nas prioridades, né? Nós temos um desafio enorme de viver de acordo com as prioridades da palavra de Deus, com os valores, né? Um homem íntegro, ele é guiado por valores e não por emoção. Salve, Hugo! Salve, Shalom! Bom de novo, estamos aqui mais um dia, né? Pela graça. Deus abençoe cada um aí, abençoe o Denis, os ouvintes, cada um de vocês aí, em nome do Senhor. Amém. Hoje o Leme está com o Bispo Paulo Renato, né? Pois é, só comentando um pouquinho que você já trouxe aí, os dias de hoje são aqueles dias do me respeite, né? Eu tenho que aceitar quem eu sou, aquela coisa toda, né? E nessa a alma vai tomando controle, vai tomando domínio. Lembrando que a alma muitas vezes ela representa a nossa psique, né? Nossas faculdades mentais, ego, superego e id. E cada porção dessa com a sua função, lembrando que a id, né, aquele lixinho interior da mente, da onde inclusive vem a expressão idiota, né? Versado na id, né? Aquele que é guiado pelo pior do que tem lá dentro da sua cacholeta, né? E é nessa condição que muitas vezes a pessoa tropeça, mas foi muito bem colocado aí, porque bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? Uma ordem, né? Imperativo. A pessoa não apenas tem que tomar uma decisão, mas ela tem que se autoconvencer. A Bispa Lúcia, não sei se vocês tiveram oportunidade já, mas a Bispa Lúcia colocou aquele devocional diário dela, e hoje ela está falando um pouco sobre esse assunto, inclusive mencionando a questão do diálogo interno, né? Que a gente tem que ter um diálogo interno, tem que falar consigo mesmo, tem que dar comandos, né, sobre nosso próprio interior. Mas é isso aí. E por conta disso, vem nosso tema hoje aqui, que hoje eu troquei com o Kennedy, né, fiz o tema da terça, ele faria o tema de hoje, mas infelizmente ele ainda está ali com o resguardo da Célia, né, que passou por um procedimento, está melhorando, graças a Deus, mas hoje ele ainda não pôde estar conosco, e ele pediu para que eu tivesse propondo novamente o tema. E eu queria falar sobre uma publicação que a Missão CEPAL trouxe à tona nessa semana, falando sobre os desigrejados do Brasil, que é um assunto que volta e meia a gente está suscitando aqui, né? Sempre comentando uma coisa ou outra. E o que me chamou a atenção foi a estatística, né? Eles trouxeram dados estatísticos, né? A publicação se chama Desigrejados no Brasil, declaram ser evangélicos, mas não estão frequentando nenhuma igreja atualmente, o que soa muito estranho, né? Como que eu posso professar uma fé e não estar entre aqueles que professam essa fé para a prática do seu culto de fé? Já começa transgredindo uma ordenança apostólica que se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, dizendo que não é para que a gente deixe de congregar, como é o costume de alguns. Desde aquela época, né, o escritor de Hebreus já acusa esse problema de pessoas que confessaram a Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, defendem essa fé, professam essa fé, porém não congregam, não estão entre a congregação, não participam dos cultos junto com o povo, não se submetem, né, a uma hierarquia eclesiástica, não andam debaixo de cobertura, enfim, são pessoas isoladas. É como aquele filme, né, do Família Addams, que tinha aquele pessoal estranho da família, e a coisa mais estranha de todas era uma mãozinha que andava pela sala no filme o tempo inteiro, que era um dos tios, né, do pater família lá da família Addams, e era só a mão, e ela andava sozinha, era viva, mas andava sozinha. Isso é muito estranho, tem muito crente mãozinha por aí, né, andando sozinho. O problema do mãozinha é que ele tem olho, mas não tem olho para ver, não tem boca para falar, não tem ouvido para ouvir, ele só tem mão para apontar. Então, complica isso aí, né? Como fica? Nos dados estatísticos, eles separaram por grupos, né? Eles classificaram pentecostais, neopentecostais, protestantes,
outras vertentes, né? E aqueles que não frequentam. E começaram a trazer alguns dados, homens e mulheres, né? Homens dos pentecostais, os que se declaram evangélicos pentecostais, 46,43% se declararam evangélicos não pentecostais, pentecostais, os neopentecostais, 7,14%, tá? Os protestantes, 10,71%, os que se diziam de outra vertente, 25%, e os que não frequentam, 10,71%. Olha só, 10,71% de desigrejados. Não está tão alarmante assim, mas já é um grande alarme, afinal 10% não é 1%, né? Mulheres, 47% pentecostais, neopentecostais 11,76%, mesma quantia para protestantes, 23,53% outros não frequentam. O número de mulheres cai, de desigrejadas cai para 5,88% desse percentual completo. E assim segue-se outras estatísticas, também na mesma vertente, pentecostais, neopentecostais, protestantes, outros e que não frequentam. Tem o grupo de 16 a 24 anos, não frequentam 12,5%. O grupo de 25 a 34 não frequentam 12,12%, são os maiores grupos, tá? O grupo de 35 a 44 anos não frequentam 5,71%, de 45 a 59 não frequentam 3,33%, e acima de 60 para cima, 5% não frequentam, né? E assim segue-se por renda familiar até 2.000 de renda, 6,45% não frequentam, de 2 a 5 mil reais, 9,38% não frequentam, e de 5 a 10 mil reais, 7,14% não frequentam. Ensino médio, 9,9% não frequenta. Ensino superior, 13,79% não frequenta. Então, tem esses números aí que, assim, embora nada superou 20%, né, ainda assim eu achei um pouco alarmante, né, o número de desigrejados. O que vocês colocam em relação a isso daí? Quem quer começar? Posso falar eu? Claro, por favor, bispo. Assim, às vezes eu percebo que certas coisas a gente sabe que são extremamente importantes, né? Mas nós temos um pouco de dificuldade de articular isso, né, argumentativamente, de forma que seja convincente. E esse é um tema muito fácil de confundir, né? Você não precisa ir à igreja. E numa época egoísta e individualista como nós vivemos, é algo que ressoa bastante no coração da gente, né? Você não precisa estar congregando, embora a Bíblia seja clara, né? É um versículo talvez não tão enfático, né, quanto nós gostaríamos, e não se repete muito, a não ser no espírito, né, dos outros textos que falam sobre o corpo de Cristo, a necessidade de estarmos juntos, a bênção que Deus derrama sobre o povo quando o povo está unido. É muito claro o ensino na Bíblia como um todo, mas você precisa fazer toda uma movimentação sistemática, mais ou menos como a questão da necessidade de a pessoa viver a sua experiência da sexualidade exclusivamente no casamento, que é algo também que está muito claro no espírito da palavra de Deus, mas você não vai encontrar um verso direto, né? Ou se você for encontrar, ele sempre tem uma certa ambiguidade.
Mas no todo é muito claro o ensino de Deus nessa direção. Mas as pessoas se aproveitam, às vezes, quando a Bíblia não é muito explícita sobre um assunto, para trazer confusão, né? E eu vejo que isso tem confundido muito as pessoas, porque tem muita gente em redes sociais falando isso, que você não precisa estar na igreja, que é uma forma dessas pessoas manterem cativas, né, nas próprias redes sociais, né, como sob a influência dessas pessoas, muita gente, né, que acaba acreditando nessa mentira, né, porque é uma necessidade muito grande as pessoas estarem congregando, não só para elas estarem debaixo da cobertura do corpo de Cristo, não só para elas estarem vinculadas ao corpo, né, e receberem dessa videira, vamos dizer assim, né, a força espiritual que elas precisam, né? A Bíblia fala muito claro: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. E o corpo de Cristo nesta dispensação, vamos dizer assim, é a igreja. Então as pessoas precisam estar na igreja para serem alimentadas, né? E para serem fortalecidas, para terem a sua fé fortalecida. Enquanto os desigrejados estão com a fé fragilizada, cada vez mais contaminados, né, pelas perspectivas mundanas, né, do mundo. Mas outro aspecto importante com relação a congregar, né, é que cada pessoa é importante para a sua igreja. Assim como a pessoa precisa da igreja, a igreja precisa dela. Você precisa estar na igreja não apenas por uma razão egoísta de você ter satisfeitas as tuas necessidades. Você precisa estar na igreja porque a igreja precisa da tua presença. Esse o teu papel, esse teu dever como membro da comunidade, estar ali dando a sua contribuição, dando a sua voz no louvor, na participação, dando a sua contribuição em qualquer área, inclusive financeira, a tua contribuição pessoal, a contribuição do teu calor, da tua presença. Você é necessário na igreja. É isso que as pessoas, às vezes, não entendem, né? O que parece pela pesquisa é que, se eu entendi bem os números, classe média, né? Parece-me que é o público que representa mais os desigrejados pela renda, e também a idade, né, o nível de escolaridade também, né, os universitários também, parece-me que quem tem um nível de escolaridade um pouquinho maior também parece que, né, supera um pouquinho o número, não é isso? Quase 14%. E no caso da classe média, né, se a gente puder incluir média baixa de 2 a 5 aí, e 5 a 10, entrando na classe média, aí seria a soma dos dois, daria aqui 9 com 7, daria coisa de 17%, né? Aí me lembro do que Jesus falou dos cuidados desse mundo como uma das coisas que sufoca a semente. Então, por que um desigrejado? O que leva uma pessoa a romper uma aliança, né, com a igreja? Ele não afirma que rompeu com Deus, né? É uma coisa que ele vai tentar se justificar, ele vai tentar manter vamos dizer assim, um discurso de que não, no caso eu busco a Deus, eu tenho lá o meu mentor na internet, ou quem eu ouço na internet, mas por que ele rompeu com a igreja? Foi ferido com pessoas, não conseguiu superar um conflito, se desiludiu. O que aconteceu? Ou foram os cuidados desse mundo, realmente? Como diz, né, Jesus na parábola, né? Os prazeres, os cuidados, que mais ele coloca lá, né? Que sufocam a semente, que tornam o coração infrutífero. E a ideia da semente, quando a semente cai no coração, é que produza 30, 60 e 100 por 1. A igreja, ela tem uma missão. A primeira missão dela é anunciar, é pregar o evangelho, falar de Cristo, levar salvação. Há uma confusão nos dias de hoje, acho que a gente também pode discutir isso, né? Uma preocupação no crescimento de membresia, talvez até exagerada no sentido de
ignorar um pouco a importância da salvação. Parece-me que às vezes a igreja leva para um lado de crescimento sem considerar a questão da salvação. A salvação é mais importante. Se ainda não permanecer, por exemplo, comigo na minha igreja, mas que vá para uma igreja, que se alie a um lugar onde ela vai contribuir para o reino de Deus, que ela vai ser frutífera. Eu estava ontem falando aqui na célula, estudando a parábola dos talentos, e eu perguntei para os que estavam aqui comigo, me dá 5 qualidades, né? Fala sobre 5 qualidades. Aí colocaram uma série de coisas, coragem, humildade, mas aí falaram responsabilidade também, compromisso, são qualidades. Quando você vai ver a parábola, nela está implícito algumas qualidades na relação com Deus, a parábola dos talentos. Um recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1. O Senhor daqueles servos distribuiu dessa forma e depois ele volta, depois de um tempo longo, para a prestação de contas. E ele fala assim, servo bom e fiel, 2 qualidades. Só que essa questão, servo bom, não é de bondade, né? É de eficiência. Você foi bom no que você fez. É aquela pessoa que, aonde ela trabalha, alguém diz assim, é bom o que você faz, hein? Então, essa relação na parábola, essa qualidade destacada, e aí vem a segunda qualidade, fiel, né? Fiel a quê? Então, o desegrejado precisa lembrar disso. Né? Eu tenho um compromisso, uma relação com Deus que me leva, né, a ser bom e fiel. O contrário disso é quem enterra talento, negligente e mau. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Quando ouvi o João falando sobre a videira, eu penso que as pessoas, às vezes, precisam ter um esclarecimento, né, sobre por que fazer parte. Provérbios 18, versículo 1, diz que o solitário só busca seu próprio interesse. Então, quando você olha para a videira, você percebe que a videira, nós somos os ramos, né, e nós vamos produzir frutos. Eu pensei que as pessoas não entendem, às vezes, a proposta do evangelho. Se a gente olhar para Jesus, e toda a fala dele é sempre no plural, né? Os apóstolos, vós sois, tudo é plural, tudo é para um grupo de pessoas, né? É interessante, né? Por quê? Porque o evangelho está muito vinculado a o relacionamento que é desenvolvido dentro da igreja. Sem o relacionamento não há o processo de transformação que me leva a ser uma nova criatura. O ser uma nova pessoa, ela só acontece no relacionamento produzido na igreja. Senão não existe essa nova qualidade de pessoas. Então a pessoa que fica sem igreja, ela fica parada no processo e começa a regressão. É isso que nós observamos geralmente. Pessoas que se afastam, elas quando se afastam, naquele momento estanque do afastamento, ela é crente, ela ora, ela ama a Deus, ela tem um compromisso com Deus. Mas à medida que o tempo vai passando, ela perdeu o contato com a igreja, ela vai perdendo força, convicção, perde o entendimento que ela tinha da vida e ela começa a ser influenciada pelo mundo. Interessante você observar que a videira produz uva, que produz vinho. Agora, se você esmagar uma uva, necessariamente não sai vinho. Vai ter que passar por um processo para chegar a ser vinho, né? Então, eu acho assim, impressionante quando você olha o processo, por exemplo, da uva e da azeitona que produz azeite. São os 2 processos muito similares. Tanto Romanos 11 nos compara como oliveira e Jesus fala da videira. 2 tipos diferentes de planta. Mas ambas, para entregarem o seu melhor, que é o vinho e o azeite, passam por um processo. Então você nunca vai ser nova criatura se você não tiver aliançado, bem ajustado, como diz Efésios 4. Só aqueles que estão bem ajustados crescem, né? Porque estão vinculados ao cabeça, que é Jesus. Mas como é que eu vou vincular a cabeça se eu estou fora do corpo? É a mãozinha do Paulo Renato aí, que não tem como ser nova criatura. Então a pessoa desigrejada, eu, pelo menos na minha inocência, eu penso que falta o entendimento pleno do que é ser uma nova criatura, qual é a proposta do evangelho, que é deixar para trás a velha natureza e ser transformado de glória em glória. E a glória de Deus vem sobre o templo. A glória de Deus, ela não é muito individual.
A glória de Deus vem sobre o templo. Ela vem sobre... Quando Moisés terminou o tabernáculo, a glória veio sobre o tabernáculo. Quando Salomão terminou o templo, veio a glória de Deus sobre o templo. Então, a glória que transforma se manifesta na igreja. Por isso que a igreja é fundamental. Sem essa compreensão, eu vou acreditar que a igreja é apenas um clube religioso, onde as pessoas são egoístas, são fofoqueiras, é o lugar que as pessoas não respeitam umas às outras. Então, eu vou confundir o papel da igreja, se eu não tiver entendimento do evangelho pleno. Eu amo o evangelho porque ela me fez uma outra pessoa. Eu amo o evangelho porque eu me transformei. Eu olho para o João, né, meu irmão, que está aqui na minha frente. João era uma pessoa completamente diferente do que ele é hoje. E não é só agora, desde que ele converteu. Por que eu me converti? Porque o João converteu 1 ano e meio antes e eu vi a transformação absurda na vida dele. Ele constrangeu a gente com a transformação dele. E eu olhava para aquele meu irmão caçula, que dava trabalho para a gente, né? Que ele era... João tinha um comportamento assim meio diferente dos outros irmãos. E, de repente, o cara converte, eu olho para aquela pessoa que eu já conhecia há muitos anos e se transformou. O cara era outra pessoa. Eu falei, pô, que lugar é esse que esse cara está indo? A transformação dele atraiu o meu irmão mais velho, que aceitou Jesus antes de morrer, né? Atraiu a mim e atraiu o outro irmão, que é vivo, graças a Deus, que é o Humberto. Então, a mudança, a transformação é fundamental para que o evangelho seja efetivo na vida das pessoas. E é algo que o desigrejado não experimenta, infelizmente. Ou felizmente. Certo, a gente tem algumas participações. Eu lancei uma pergunta aqui no chat do YouTube, né? Lembrando o pessoal que está na rádio com a gente, que nós também estamos ao vivo no YouTube, onde a gente pode ser visto aqui dentro do nosso quadro do streaming. E eu perguntei, você conhece ou tem algum parente / amigo desigrejado, né? Primeiramente respondeu a Elis Capelletti, que ela disse que essa é a ideia do eu sou o templo, sem necessidade de aceitar e gerir as diferenças que surgem dentro da igreja. Ela falou sobre essa parte da inteligência emocional e do desafio relacional, né? Porque a igreja é santa, porque ela é de Deus, ela é divina, mas ela tem problemas, porque ela é formada por homens, né? Então, a gente tem que, sim, levar em consideração essa questão. Outro comentário que eu achei muito valente, muito corajoso, foi da Cláudia Pereira. Cláudia, a gente leu aqui, tá? Vou comentar aqui, foi isso que colocou no chat. Ela disse, no momento, eu e meu esposo estamos sem congregar. Não porque não acreditamos mais na igreja, muito bom isso, não porque não acreditamos mais na igreja, mas porque realmente a nossa antiga liderança estava nos conduzindo a um caminho que não era de santidade. Então, veja, sem entrar no mérito ou fazer conjecturas, fica aqui a palavra da Cláudia, junto com o esposo dela, que declaram não estar congregando, não por falta de crer na igreja, né? Ela declara crer na igreja, acreditar na igreja, na importância da igreja, mas ela teve um problema de escandalizar com a liderança. Né? O que a gente recomenda para nossa irmã Cláudia e seu marido aqui? Bispo João. Abre o microfone. Seu microfone, bispo. Tá sem som, João. Tá, agora isso, eu consegui ligar aqui. É que eu... O que não pode é ficar sem congregar, né? Acho que a única recomendação clara, né, é procurar. É claro que sempre a experiência com a liderança da igreja, que é uma experiência traumática, deixa muitos receios no coração, né? Porque não é uma relação qualquer a relação que nós temos com a nossa liderança na igreja, né? Normalmente tem aí questões de afeto, questões de confiança. E há um trauma quando a pessoa rompe isso. Mas a pessoa não pode ficar sem congregar, tem que ir a alguma igreja, ainda que provisoriamente, até decidir, né? Porque o domingo é o dia do Senhor, por exemplo, né? A gente tem que estar na igreja no domingo. Essa não é uma opção. Né? O domingo é o dia do Senhor, é o dia que
É o dia reservado para congregar, né? É o dia da comunidade. É um dia para a comunidade congregar e adorar a Deus, né? Não é para adorar a Deus em casa. Eu adoro a Deus em casa todos os dias. Mas o domingo é o dia do Senhor, é o dia para adorar na casa do Senhor, né? Então, a primeira recomendação é que essa pessoa congregue, ainda que provisoriamente, numa igreja, até que ela decida, né, qual igreja ela vai ficar. Não acredito que ela deva ficar sem ir a uma igreja durante esse período, porque isso enfraquece a tua família, enfraquece a fé e constitui uma falha, né, na nossa relação com Deus, né, que espera que nós estejamos na casa de Deus aos domingos, né? Pelo menos um dia na semana. E eu sempre digo para as pessoas, né, você precisa da igreja, e a sua igreja, a igreja precisa de você. Essas duas coisas devem ficar muito claras, que a presença da pessoa fortalece a igreja, e que a ausência enfraquece a igreja, né? Nossa força pessoal, nossa força individual, depende da força das comunidades que nós integramos. Eu não sei como passar essa verdade, porque ela é muito difícil de ser passada e ela é importante demais. Eu sou tão mais forte, quão mais forte é, por exemplo, a minha família. Se eu tenho uma família forte, eu sou mais forte. Se eu tenho uma igreja forte, a minha fé é muito mais forte. A força da comunidade fortalece os seus membros. E por isso eu tenho que ter essa consciência de investir na força da minha igreja. E uma forma de eu investir, a forma mais básica, mais fundamental, mais essencial de eu investir para que a minha igreja esteja forte é com a minha presença. Como a gente não aprendeu, não estudou a experiência de comunidade, a gente vive, mas não teoriza isso, não procura articular isso de uma forma racional, né? A gente vai vivendo essa experiência. As pessoas não entendem que é essa experiência que está dando a elas a fé que elas têm. Elas não teriam essa fé se não fosse a experiência da comunidade. Você não teria a fé que você tem se você não passasse pela experiência que você tem na igreja. Essa experiência é vital para você, para a tua saúde espiritual, para a tua saúde emocional, né? Aliás, as pesquisas mostram, né? Existe uma famosa pesquisa em Harvard, longitudinal, né? Que é aquelas pesquisas que levam grandes períodos de tempo, essa levou 70 anos, que mostra que quanto mais você se relaciona, mais saudável você é, mais tempo você vive, e quanto menos você se relaciona, mais você adoece, mais a tua imunidade cai, mais você vive menos, né? Você vive menos se você se relaciona menos. Tudo isso mostra a sabedoria de Deus na criação, na invenção da igreja, né? E igreja não é fast food, né? É um investimento de longo prazo, exige sacrifício, exige renúncia, exige autodoação, coisas fundamentais que nós que só fazem a gente crescer. A gente não quer, mas é isso que vai nos fazer crescer, né? Amém. Olha que interessante, ó, enquanto o Bispo João falava, a irmã Cláudia aqui, ela comentou o seguinte, que sim, nós estamos indo aos domingos em algumas igrejas. Ela está seguindo esse conselho aí, Bispo. Estamos indo em algumas igrejas aos domingos, mas ainda não nos sentimos pertencentes, né? Quer dizer, é um processo, né? O que eu estou recomendando para ela aqui? Que eles devem permanecer, consolidar essa rotina de estar indo mesmo, porque vão encontrar. Às vezes é uma questão de readaptação, né? Porque cada igreja tem seu sistema, cada igreja tem sua liturgia, cada pastor tem seu jeito, seu estilo, cada congregação tem um perfil, né? Então, a igreja é o lugar onde eu sou abençoado e onde eu abençoo também, né? Porque eu sirvo a Deus, eu não apenas sou servido pela graça, pelo amor, pelo acolhimento da igreja, mas como também eu sirvo a Deus através dos meus dons, dos meus talentos, da minha própria capacidade e atitude também
de ser um acolhedor, né? Bispo Robson, quer dar sequência aí? Está bem colocado, as orientações são bem claras, né? Permanece e toma uma decisão. Eu entendo que não vai encontrar uma igreja perfeita, ainda mais se houve algum trauma com liderança lá, né, na igreja anterior. As comparações, as insatisfações podem ficar ali como um argumento para, não é aqui, não é ali. Eu diria para quem está nos ouvindo, né, ore, coloque isso em oração, mas com muita seriedade. Não pode ser uma coisa assim, eu vou orar, mas não ter aquele compromisso realmente de tomar a decisão. Tome uma decisão, né? Isso é muito importante. E mesmo não sendo a igreja perfeita, no momento que você tomar a decisão de permanecer ali, você luta, né, para criar raízes. A árvore só dá fruto se ela tiver raízes. Vai vir dias difíceis, tem sempre aquelas situações, né? Pode acontecer alguma coisa que desagrada, mas tem que superar. Meu cunhado ele usa uma metáfora que eu acho até interessante, né? Ele usa a metáfora comparando com a Arca de Noé. A Arca de Noé, por mais que tenha cheiro dos animais, né? O negócio seja insuportável, seja ruim, tenha fezes, só que era o único lugar de salvação. Se o camarada não entrasse na arca, ele ia morrer pelo dilúvio. Então a igreja, ela pode ter seus momentos difíceis, pode ter as coisas que desagradam, as insatisfações nas relações, mas foi Jesus que estabeleceu a igreja, né? E ele vem buscar a igreja. Então nós temos que estar muito convictos disso, né? Não pode perder a importância da igreja, de participar da igreja, de estar envolvido com a igreja, comprometido. Eu penso dessa maneira. Eu estava ouvindo vocês falarem sobre qual seria a minha atitude, né? Hoje, com a maturidade que a gente tem. A tendência da maioria é procurar uma igreja pelo culto. Ela vai no culto, ela gosta do culto e ela fica na igreja. Para mim, isso é um movimento delicado, né? Por quê? Porque o culto, ele não espelha o que a igreja é. O culto é um momento pontual da igreja, que é muito importante, né? Porque no culto que o pastor prega, que traz a sua forma de entender o evangelho, o culto tem um ambiente de louvor, de presença de Deus, etc., que é muito importante na escolha de uma igreja. Claro, eu acho que o primeiro ponto é eu me sentir bem com esse culto, amém. Agora, eu acho que o ponto mais importante de todos é você entender qual é a visão dessa igreja. O que ela entende sobre igreja, o que ela entende sobre a doutrina da cruz, o que ela entende sobre a Bíblia. Ela crê que a Bíblia é a palavra. Então, checar se a igreja tem uma visão correta do evangelho, porque hoje está difícil. Hoje você pode entrar num culto maravilhoso e o pastor lá não crê do jeito que você crê. Ele é liberal, ele pode ter convicções completamente antagônicas à tua, ele pode entender que a Bíblia tem que ser ressignificada. Então você está num culto que às vezes você gostou, mas a visão daquela igreja não bate com a tua. Você tem que buscar uma igreja e se certificar. Qual é a visão dessa igreja? Procurar um pastor e perguntar, vem cá, qual é a visão de vocês sobre a Bíblia? Vocês creem que a Bíblia é a palavra? Vocês creem que a Bíblia precisa ser ressignificada ou não? Checar detalhes cruciais da fé, né? Outra coisa, checar a visão, né? E como a igreja quer cumprir a sua missão, que para nós, na Sara, nossa terra é muito clara, né? A gente quer tocar a nossa geração, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos no evangelho puro, o mesmo evangelho que nós recebemos lá, desde os pais da igreja até hoje, né? Desde os apóstolos, nós cremos no evangelho genuíno e puro, cremos que a Bíblia é a palavra, etc. E também cremos, e nós temos uma estratégia para nós cumprirmos a missão de ganhar almas e fazer discípulos. Então, tem que checar qual é a maneira que a igreja entende sua missão, né? Para você poder se adaptar àquela igreja. E o terceiro ponto, pergunte, né, qual que é a história do líder, quem que está à frente da igreja, como é que é o casamento dele, ele está casado há quanto tempo, esses detalhezinhos, né, que você vai se certificando se aquele líder ele tem característica que você admira, né? É diferente você chegar em uma igreja onde você encontra
características que são que casam com as tuas convicções, com a tua visão, tua forma de viver e ver o evangelho. Isso vai cooperar muito para você fazer parte de uma igreja, né? E, claro, o culto é fundamental. O culto tem que ser realmente agradável, você tem que se sentir bem, mas não é o culto que vai definir se você vai pertencer ou não a uma igreja. É a dica que eu dou aí para quem está nesse impasse. Muito bem. Tem um princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. Nós temos aqui também um comentário dizendo: eu tenho vontade de desistir todos os dias, mas algo que a Bispa Kênia, que é minha esposa, né, uma irmã de Cianorte, algo que a Bispa Kênia me falou foi muito importante: não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Veja só, a irmã está falando aqui claramente que ela tem aquele ímpeto de, por alguma razão, às vezes eu penso em desistir. Na verdade, ela não está nem falando de desistir da igreja, mas da própria condição dela. Aí ela falou: um dia eu recebi uma palavra de uma liderança espiritual e essa palavra me orienta todos os dias e faz eu ter esse diálogo interno. Eu dou o comando a mim mesma para que eu permaneça firme e fiel, seguindo firme nos caminhos. E, de fato, eu posso testemunhar que essa irmã que disse que é a Mary é muito fiel e muito presente, muito constante na igreja, né? Apesar do sentimento que muitas vezes permeia a mente e o coração dela. Você sabe que o coração, a mente da gente é enganoso, né? Ele muitas vezes leva a gente a acreditar em algo melhor para nós, que na verdade não vai ser melhor, vai nos isolar e vai roubar o nosso potencial de servo, né? A gente não tem que olhar só para o lado daquilo que a gente recebe, mas também de um ambiente propício para que a gente doe. A Madre Teresa de Calcutá, ela falou uma frase que foi bem marcante, né? Doe até que doa, né? Doe até que doa. Perguntaram para ela que força ela tinha para fazer tudo o que ela fez, a filantropia que ela realizava, e ela disse: olha, doe até que doa. O dia que eu li aquilo, achei super interessante, mesmo sendo uma pessoa de profissão de fé católica, que não é a mesma vertente exata, mas é cristã como eu. Foi, faz sentido esse negócio, né? Doe até que doa, né? Nunca pare de oferecer aquilo que Deus colocou, e você precisa de um ambiente propício para poder fazer essa oferta, né? Essa oferta, lembrando, em primeiro lugar, ela é o Senhor, em segundo lugar, ela é a você mesmo, pelo índice de satisfação que você vai ter no seu coração, o senso de utilidade, né? Que vai também abençoar o senso de pertença, e por fim, pelo seu irmão, porque eu só posso amar o outro pelo tanto que eu me amo. Então, eu faço aquilo que é bom para mim e eu tenho certeza que isso vai agradar o meu próximo também. O Rômulo Alves aqui está dizendo: senso de pertencimento, primeiro pertencemos a Deus e depois a família em Cristo. Relacionamentos saudáveis é o que a igreja nos proporciona. O Rômulo é da Zona Norte, 12 nossa aqui, querido demais, um homem de Deus, nosso obreiro aqui. Maravilha. Se a gente acredita, né, que a solução está nos bons relacionamentos, a Jussara, às vezes, ela assim, não está bem emocionalmente, né, e a gente sai, às vezes, vai em algum encontro em que a gente conversa com as pessoas, né? E aí eu perguntei: você está bem, tá mal ainda? Ele falou: não, eu saí e conversei, né? A gente se relaciona, a gente melhora, né? E ela fala assim: a gente às vezes vai ficando muito isolada e vai ficando estranho, né? O isolamento, ele é um falso doce, né? Ele parece que ele é uma coisa boa, né? Quando você se isola, você não tem problema, não tem aquelas dificuldades típicas do relacionamento humano. Você está sozinho só lá na tua casa, sem ter que lidar com a fricção, né, típica dos relacionamentos. Mas você vai ficando esquisito, né? Você vai ficando estranho, porque você foi desenhado para se relacionar, não tem como você fugir disso. E a igreja é o laboratório de Deus de relacionamento. Deus criou a igreja como a sua família. A igreja é a família de Deus, né?
Nós temos que compreender isso. Se o relacionamento é algo que eu preciso... talvez eu não entenda, talvez eu não creia, né, que o relacionamento é essencial para a minha saúde emocional. E é essa crença, a crença que é melhor estar sozinho, né, do que estar na igreja, essa crença na nossa alma, que eu me livro dos espinhos, né, dos relacionamentos me isolando, é um doce, né, aquele doce inicial do alívio de eu me afastar, né, vai cobrar o seu preço. Há uma fatura a ser cobrada que eu vou perdendo, né, eu vou me tornando mais estranho, né? Eu vou perdendo a minha saúde emocional, porque a minha saúde emocional depende de contato, depende desse senso de pertencimento, né, que o irmão falou, o meu irmão lá da Zona Norte da igreja do Hugo falou, né? Então é isso, a igreja não é fast food mesmo, né? É um investimento de longo prazo, exige, como eu falei isso, né? Precisa de um pouco de renúncia, de autodoação, coisas que nós não estamos acostumados a fazer na nossa época, né? Mas tudo que é importante na vida exige sacrifício e autodoação, né? O casamento, a profissão, o crescimento, né? Tudo exige que você se sacrifique, né? A questão é se vale a pena ou não, né? E nós precisamos passar isso para as pessoas, que vale a pena a experiência comunitária da igreja, né? E as pessoas precisam aprender a ser fiéis, né? Nós precisamos gerar gente fiel, né? Gente que... a igreja precisa ter fiéis, né? E a relação, muitas vezes, que algumas pessoas, né? Existem experiências e experiências, nós temos que fazer diferenças, né? Como a experiência dessa irmã, que foi uma experiência traumática, né? Mas muitas pessoas deixam a sua igreja apenas porque acham a outra mais bonita, porque acham que aquela outra é mais interessante, aquela outra vai me oferecer mais serviços, né? Então, essa pessoa não entende o papel que ela está edificando, ela está construindo algo junto com seus irmãos, né? E eu não posso abandonar, né, a minha parte nessa construção sem deixar uma lacuna, sem deixar um vazio, sem deixar uma dor, né? É muito importante as pessoas entenderem, né, que a comunidade é uma edificação, né? Um edifício, uma lavoura, diz o apóstolo Paulo, né, que precisa de braços trabalhando. O Rômulo, interessante, viu, Paulo, que o Rômulo, que fez o comentário aqui, ele e o pastor José Mauro têm um trabalho aqui com homens. E eles dizem, né, eles testemunham que quando eles reúnem os homens falam coisas que eles ficam ali espantados. Têm coragem de abrir coisas que eles nunca falariam no seu âmbito relacional normal. Mas ali naquele grupo de homens, e eu tenho visto um trabalho crescente aqui com homens, por causa do Rômulo e do Zé Mauro, e o Rômulo é o catalisador, né, e o Zé Mauro é o ministrador. E pastor José Mauro, para quem não conhece, né, eu acho que a maioria da Sara conhece o pastor José Mauro, que é... Saudade dele. Transmite um abraço meu para ele. Pode deixar. Ele está viajando, está de férias. Me ajudou muito quando eu estive lá em Brasília, naquela antiga escola de profetas, lembra? Que a gente estava 30 dias lá, confinado lá, me ajudou muito lá. E eles fazem um trabalho com homens, e os homens falam coisas, abusos, situações constrangedoras, que eles nunca... E tem gerado uma saúde, um relacionamento e um crescimento espiritual desses homens. Tudo provocado pela igreja, né? Que fazem reuniões, eles se reúnem num horário muito louco, eles se reúnem domingo, 6 da tarde. Eu tenho 2 cultos, né? Durante o primeiro culto, os homens estão lá reunidos, e nós temos aqui 3 cultos, né? Então isso propicia fazer reuniões paralelas, né, a cultos. Então eles fazem às 18 horas, e por causa dele as mulheres começaram a fazer a mesma reunião, espontânea, começaram a fazer reunião para trocar ideia, conversar, e gerando uma maturidade, gerando um crescimento emocional para essas pessoas admirável, né? Por isso que eu acho que o Rômulo, ele fez esse comentário aí, né, maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? A Mary participa mais uma vez dizendo o seguinte:
Quanto mais longe do fogo, mais você deixa de ser brasa para virar carvão. Conceito físico-químico aqui, ó. Momento ciência e fé no Café com Maná aqui, né? É bem isso mesmo, exatamente assim. Mas a gente está fechando, são os nossos últimos 5 minutos de programa. Ô, Bispo João, vamos aproveitar um minutinho aí cada um, né? Eu como bispo, né? Eu como pastor da igreja principal, eu posso afirmar que quando um irmão, um casal, uma família, um jovem do Arena, por alguma razão que muitas vezes a gente nem sabe por quê, essas pessoas se distanciam, se afastam, a congregação às vezes é grande, né? Leva uma semana, 2 ou 3, às vezes até um mês, para a gente perceber que alguma pessoa de repente começou a se distanciar e se ausentar de forma corriqueira, e às vezes é mais rápido quando algum líder direto, assim, um contato direto, um irmão mais chegado, avisa a gente, olha, pastor, olha, bispo, fulano tá meio estranho, tá meio distante, né? Eu queria falar sobre o meu sentimento. O meu sentimento é de uma aflição terrível, né? É como o sentimento de um pai que o filho foi embora de casa. É a sensação que eu tenho. Primeira coisa que vem, né? Poxa, o que foi que aconteceu, né? A gente se pergunta, será que machucaram essa pessoa? Será que ela se feriu? Será que foi alguma coisa na pregação? Será que foi algum atrito de relacionamento dentro da igreja, né? E depois você fica conjecturando. Algumas pessoas a gente procura, outras a gente quer procurar, mas elas estão arredias, né? Não dão um jeito de escapar da gente, eu não sei por qual razão, mas isso acontece. Eu queria deixar isso aqui para todo o povo que está conosco. A gente está com uma boa audiência hoje. Eu tenho certeza que na rádio muito maior, mas no YouTube a gente consegue mensurar aqui, né? Tá uma audiência boa aqui, e eu queria deixar isso. Como que é o sentimento de vocês? Porque eu sinto muito aflito quando um membro se afasta. Vou deixar o Robson no meu lugar aí, porque ele está há tempos aí sem falar. Fala, Robson. Dependendo da pessoa, da proximidade, até parece um sentimento assim de rejeição conosco, né? Como se tivesse, mas o que eu fiz, né? E aí a gente começa a questionar, mas é um jogo emocional. Eu entendo que é um jogo emocional, que tem que ser maduro para lidar com essas coisas. Mas nós nos sentimos tristes, é o mínimo, né? A gente começa a orar, pedindo a Deus, né, direção, graça, e para despertar aquela pessoa que saiu, se foi alguma situação, né, que ofendeu, um trauma, um problema, um conflito, ou uma fraqueza. Enfim, essa é a minha maneira de lidar com isso. Só que, assim, tem pessoas mais próximas que, quando saem, realmente, a gente também é humano, então a gente lida com sentimentos assim como se fosse uma rejeição. Mas o que eu fiz, né? E se não tiver uma cabeça boa, vamos colocar assim, afeta também, viu? O pastor também é humano, ele também se sente triste quando perde. Eu digo isso a todos que estão nos ouvindo, porque normalmente é o inverso que eu ouço das ovelhas. Não, ninguém me visitou, o pastor não se importa comigo. Não é verdade não, viu? Vou falar em nome de todos os pastores. E a gente também se sente triste. E é bom que a pessoa que está triste, está ferida, está machucada, nos procure. Não tome uma decisão de sair da igreja. Venha falar com a gente, venha conversar. E você vai descobrir que não tem, da nossa parte não é assim. E a gente vai lutar para que você permaneça, né? Para que você esteja conosco pela tua importância, né? Para a casa de Deus e para nós também. Nós não temos interesse nenhum que ninguém se afaste, né? Que alguém se afaste, nenhum interesse. É só prejuízo isso. Acabou o tempo, né, gente? Gente, vou pregar em Moema hoje. Só mencionar aqui a mensagem da Cida, aqui da nossa igreja, que a Sara tem uma ferramenta maravilhosa, né? Que para ajudar a consolidar esse pertencimento, que são as células, né? Um abraço aqui para a Cida. Só lembrar vocês, hoje eu prego em Moema, quem quiser nos conhecer, quiser me conhecer, é aqui de São Paulo, Zona Sul de São Paulo, Moema, 8h da noite o culto hoje, estarei lá com a graça de Deus. Maravilha.
Então, estamos fechando. Bom, hoje eu tenho célula aqui, né? Célula conexão. Uma bênção. Maravilha. Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço. Um abraço a todos. Sua graça aí sobre a vida das pessoas nesta bela quinta-feira. Até amanhã. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas